Como sempre eu digo, né? A gente vive num mundo instável, de instabilidade, e tudo pode acontecer conosco nesse mundo, de tudo pode acontecer. A gente tem fé, e a gente fala a fé, porque a fé ela deve ser falada. A fé a gente crê, mas ela deve ser falada. A fé deve ser falada. E a gente vive a fé e fala da fé, e fala sobre uma proteção, e ora buscando essa proteção. Mas esse mundo é instável, é cheio de altos e baixos, e é cheio de surpresas ruins. Existem fases boas e fases ruins. Entendeu, Pedro? Existem fases boas. Pedro morre de medo de mim. Fases boas e fases ruins. E nós não estamos imunes a nada que acontece nesse mundo. Imunes a nada. Absolutamente nada. Qualquer coisa pode acontecer, inclusive algumas tragédias também, né? Podem acontecer. E aí, como a gente deve reagir nesses momentos difíceis em que a tragédia ela bate na nossa casa, em que momentos desesperadores chegam na nossa casa, chegam na nossa família. Este homem aqui, ele traz para a gente algumas dicas de como a gente deve reagir nesse tempo difícil, né? Que é Jairo, a partir do versículo 21. Diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. A gente já pega aqui uma dica, né? Uma atitude de Jairo. Ele saiu da... porque para a gente parece ser repetitivo e a gente já sabe como se reage. Mas é incrível, irmãos, quando vem momentos desesperadores, às vezes parece que dá um branco, a pessoa fica estática, fica parada, fica sem saber o que fazer e como reagir. Esse daqui, ele sai da zona de conforto. Muitas pessoas ficam baratinadas, ficam sem saber o que fazer, né? Ficam sentindo, aí elas ficam sem saber aonde ir, o que falar. Jairo, ele sai da zona de conforto, aonde ele poderia ficar ali, chorando, se lamentando, olhando para o céu e perguntando por quê, mas ele sai da zona de conforto, ele deixa de ficar se lamentando e chorando sobre a sua filha moribunda, quase morta, e provavelmente, acredito que deve ter sido muito difícil sair de dentro de casa sem saber o que vai acontecer, mas ele sai e ele vai em busca de Jesus. Ele vai em busca de Jesus. E hoje, uma atitude correta é a gente ir buscar. E buscar o quê? E buscar a palavra de Jesus. E buscar a palavra de Jesus. Tem muitas pessoas que em situações desesperadoras, elas ficam em casa se reclamando, ficam murmurando, ficam se lamentando, se lamuriando, ficam naquela autopiedade, achando que é uma sentença. E nenhuma fase, quando nós servimos a Deus, entregamos a nossa vida na mão de Deus, nenhuma fase é sentença. Fase é fase, fase passa. Enquanto mais rápido a gente aprender com aquela fase, mais rápido ela passa. Então, peraí, Pedro, já quieta aí, Pedro. Fase é fase, não é sentença. E as pessoas ficam, algumas, infelizmente, eu não deveria nem falar isso daqui,
Mas tem pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja, que quando situações desesperadoras bate na porta delas, elas viram as costas para Deus, elas se voltam contra Deus. Muitos fazem isso. Eu volto a dizer, não era nem para me dizer isso aqui, mas infelizmente pessoas que carregam o nome de cristão, quando situações desesperadoras batem na porta dela, ela se volta contra Deus, ela não quer ver as pessoas. Aquieta, Pietro, ela não quer ver ninguém da igreja que vai lá para orientar, para ajudar ela. Ela não quer ir para a igreja, ela não quer ir buscar Deus, ela se volta, não diretamente, mas de forma indireta. Ela não fala que ela não quer mais nada com Deus, não. A maioria usa algumas mais desculpas, né? Algumas formas de se expressar. Eu estou buscando a Deus em casa, eu estou bem. Se voltam contra Deus, deixam de viver o seu devocional, a sua vida dedicada para Deus, e esquecem que se elas voltam as costas para Deus, podem passar a vida inteira aqui nessa terra. Enquanto ela tiver tempo de vida aqui nessa terra, ela pode ficar de costas virada para Deus, mas um dia ela vai se encontrar com Deus, e quando ela se encontrar com Deus, ela vai prestar conta da decisão, da escolha errada dela. Infelizmente, alguns se voltam contra Deus. Buscar a palavra, ele vai buscar Jesus, ele sai de casa, sai do conforto dele, sai do comodismo, ele vai buscar Jesus. E a gente, nos momentos difíceis, devemos buscar a palavra de Deus, devemos buscar a palavra de Deus. E eu vou te dizer uma das razões pela qual nós devemos buscar a palavra de Deus, mas primeiro a gente vai continuar aqui. Voltando aqui no 23, para a gente passar batido. E insistentemente lhe suplicou: a minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. No versículo 35, houve a cura da mulher hemorrágica, ou seja, Jesus demora, e nesse meio tempo a filha de Jairo está lá, quase morrendo, e Jesus se demora. No 35, falava a ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Ou seja, ele foi em busca da palavra, ele foi em busca de Jesus, mas a notícia ruim chegou até ele. A pior notícia, a notícia que ninguém gostaria de ouvir, chega para ele. E é uma coisa que me chama muita atenção aqui, é que em momento algum, irmãos, você vai ver Jairo abrindo a boca. Porque o que se faz no momento desse? Você já sai em desespero. Chega a notícia ruim, Jesus, ele acalma, ele dá uma palavra de fé, de tranquilidade para Jairo, mas nem antes e nem depois de receber a palavra diante de Jesus, Jairo não abre a boca. Porque tem pessoas que em momento de desespero, quanto mais ela fala, mais ela atrai para a vida dela o desespero. E o desespero é a falta de esperança, e a gente precisa de esperança. Ele não fala nada, ele prefere ficar em silêncio. Mas tem pessoas que abrem a boca para ficar se reclamando da vida quando ela está numa fase ruim, quando ela está passando por uma fase difícil, quando ela está passando por uma fase desesperadora, onde tudo está dando errado para ela, ela abre a boca e começa a falar da vida, reclamar, porque todo mundo desenvolve, porque a minha vida, porque eu não consigo desenvolver, porque eu estou desse jeito, porque eu estou triste, porque eu não tive ânimo nem para levantar da cama, eu estou desanimada até para viver, e só sabe falar dessas coisas, só sabe falar do problema, exaltar o seu problema.
ele não abre a boca. Você não vê Jairo abrindo a boca. Você não vê. Às vezes você encontra crente. E o crente quer falar de fé, mas só que quando ele vai falar de fé, ele fala muito mais do problema dele, da situação dele, da vida dele, do que da fé. Porque ele diz assim: eu estou passando por uma situação e só Deus sabe, está muito difícil, eu estou quase não aguentando, Deus sabe o que eu estou passando, estou vivendo um momento muito difícil. E é assim que se fala da fé. Os crentes é assim que eles falam da fé. É desse jeito. Está difícil, tenho chorado, estou sem ânimo e as coisas estão muito ruins para o meu lado, está muito difícil, e é só o que fala. E Jairo não abre a boca, ele não fala, ele fica em silêncio. Porque se não for para falar de fé, se não for para atrair a fé, melhor ficar em silêncio, melhor ficar aí. A situação dele era uma situação de tragédia, era uma situação difícil. E que situação mais difícil a gente pode usar do que essa daqui? Continuando, 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ou seja, sem dar atenção, disse ao chefe da sinagoga: não temos, crê somente. Ou seja, Jesus, ele entende, ele sabe que aquela situação é difícil, é desesperadora. Então Jesus, ele fala, já ele está em silêncio, e Jesus fala: não temas, creia, crê somente. Jesus pede para Jairo continuar crendo, acreditando. Isso aqui é bom para a gente vai meditar mais sobre isso daqui mais na frente. 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço dos que choravam e os que pranteavam muito. Olha o ambiente aonde Jairo chega. Se eu me colocar no lugar dele, eu chegar num lugar desse, aonde a minha casa está cheia e as pessoas estão chorando, estão pranteando, logicamente que vai mexer com o emocional de qualquer um. A nossa estrutura é muito frágil, quanto mais se tratando de filho. É a filhinha dele, as pessoas estão chorando, estão pranteando. A casa dele tem um alvoroço, a casa está cheia. Isso mexe com o emocional de qualquer um. Você não vê ele falando, você não vê palavras de Jairo. E esse é o ambiente em que Jairo entra. Mas ele não entra com as duas mãos na cabeça, gritando: o que foi? O que foi que aconteceu? Que naturalmente as pessoas fariam isso. Que eu não estou falando do povo lá fora, não, estou falando de crente mesmo. Naturalmente as pessoas correriam: o que foi que aconteceu? Me fala o que aconteceu. Eu estou falando de crente mesmo, sabe? Crente raiz, pois é. Continuando aqui, 39. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Você vê que quem fala isso é Jesus, né? 40. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança, os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Deixa eu repetir esse finalzinho aqui. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Isso aqui pra gente aqui tá bom. Se admiraram. Por que se admiraram? Por quê? Porque não tinha mais nada a fazer. Porque não tinha mais vida ali. Porque não tinha mais solução ali. Isso deixou todos de sobremodo admirados. Então vamos lá por partes. Primeiro ele buscou, né? Buscou.
E ele, a Bíblia diz que insistentemente ele suplicava para Jesus ir com ele, buscou. Quando existem situações difíceis na nossa vida, a fase mais difícil da nossa vida, irmão, presta muita atenção nas dicas, tá? A fase mais difícil da nossa vida é a fase que a gente mais deve intensificar a nossa busca. Eu sei que a maioria não faz isso, mas esse é o correto a fazer, tá? Esse é o correto, intensificar. A maioria não faz. Na verdade, infelizmente, poucos fazem isso. Está passando por um momento difícil, o coração está doendo, a alma está despedaçada, mas mesmo assim vai à igreja, chega cedo, dobra o joelho, fala com Deus. Se não tem nada para fazer, lê a palavra, começa o culto, presta atenção, escuta direitinho, procura alimentar a sua fé, procura guardar aquela palavra e buscar a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso buscar a palavra de Deus se eu quiser fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé não tem milagre. Então buscar a palavra de Deus, buscar com mais intensidade. Aí mesmo é que você tem que intensificar a busca. E outra coisa é que ele suplicava para Jesus, né? Primeira coisa, buscar, intensificar a busca, trocar, né? Trocar a murmuração pela busca. Nada de ficar se reclamando, nada de ficar. Tem muita gente que faz isso, fica em casa se reclamando, se lamuriando, se espraguejando e fica exaltando o sofrimento. Então troca a reclamação, troca a murmuração por uma busca intensa. Outra coisa é que a segunda, né? Ele suplicava para Jesus, suplicava a Jesus. É uma coisa que às vezes eu vejo isso, né? Pessoas que chegam na igreja, eu sei, muitas vezes, irmãos, nós somos iguais, todos iguais. Você tem uma estrutura frágil e eu não tenho uma estrutura mais forte do que a tua. Nós somos todos iguais, somos humanos, somos frágeis, somos emoção. Tenho as minhas lutas, mas eu já tive aí no lugar de vocês, de uma tal maneira que eu sei que muitas pessoas chegam na igreja ela vem pela misericórdia, e às vezes ela mesmo chega na igreja e fica desacreditada como ela chegou ali. Eu sei disso, eu sei que tem pessoas que chegam na igreja e bate palma enquanto a alma está chorando. Eu sei que tem pessoas que chegam na igreja e estão ali, até sorri, cumprimenta, mas ela está passando por uma luta, às vezes família, às vezes casamento, às vezes filho, e às vezes a luta dela é com ela mesma, é a luta interior, são sentimentos, é dúvida, é alguns sentimentos que está dentro dela que ela sabe que precisa, a luta interior, que essa eu considero a pior que existe. Eu sei que tem muita gente que chega na igreja assim, irmãos, que você olha para o rosto da pessoa e você não vê nada diferente. Você olha, a maneira como ela se comporta não tem nada diferente, mas ela está passando uma luta que só ela e Deus sabe, eu sei disso. Mas o que não pode é a pessoa chegar na igreja e não suplicar, e não clamar. Tudo bem você chegar, sorrir, bater palma, cumprimentar, mas uma coisa você não pode deixar de fazer é suplicar, é clamar. Não importa quem está do meu lado, quem está na frente, quem está atrás, não importa se alguém vai ouvir, importa que eu preciso que a minha oração seja ouvida. Eu preciso, igual Jairo, eu preciso suplicar. Quem precisa de um milagre sou eu. Então eu vou nem orar, eu vou clamar, eu vou suplicar, eu vou elevar a minha voz. O meu Deus é Ele quem vai fazer o milagre acontecer. Não importa, as pessoas que estão ao meu redor, talvez elas não compreendam, elas não entendam, talvez elas não tenham nem fé para poder me passar, mas eu preciso pegar o exemplo de Jairo. Quem não crê, depois vai ter que presenciar, vai ter que contemplar o milagre. E ele suplicou, e a gente precisa
clamar. Levantar nossa voz e orar e buscar, de pé, ou de joelho, ou do jeito que for, mas a plenos pulmões. Eu não estou falando de gritar, irmãos, eu estou falando aonde você fala com Deus, lá do fundo da tua alma, e você ora, e você clama, não importa quem está do lado, Deus me ajuda, eu preciso de um milagre, me dá força, por aí vai. Cada um sabe a maneira como conversa com Deus. Outra coisa é que Jesus diz: crê somente, crê, acredita, porque como eu falei, sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele disse: crê somente. Se nós quisermos um milagre em qualquer área da nossa vida, a arma mais eficaz que a gente tem, que a gente não pode soltar e deixar ela cair, é a fé. É a fé. Então, crer, essa a gente não pode abrir mão. A arma mais poderosa do crente sempre é a fé. Sempre será a fé. E essa é a terceira, né? E quarto, ele não desanimou. E ele tinha tudo para desanimar. Primeiro, a pior notícia chega para ele: a filha dele morreu. Segundo, ele chega na casa dele, tem aquele alvoroço todo, estão rindo, estão criticando Jesus. Tem várias pessoas, quando ele chega na casa, a gente fala e tenta imaginar aquela cena. Quando ele chega na casa dele, a casa dele está cheia, está lotada. Enquanto estão chorando, pranteando, mas eles mudam de uma hora para outra. Quando Jesus ele fala: por que você chora? A menina não está morta, ela dorme. Aí eles param de chorar, de prantear, começam a sorrir, de uma hora para outra começam a sorrir e começam a criticar, a debochar de Jesus. E esse é o cenário que um homem desesperado tem que enfrentar. Muitas das vezes a pessoa, ela está num cenário onde ela está por uma luta muito grande. Às vezes a luta interior, ela está passando por uma fase muito difícil.